Vamos assistir a apresentação um curso, né, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Barra do Bugres. A Milane iniciou em 2018, certo, Milane? 18, né? Certo. Essa banca, composta pelos professores Celo Franco Leão, examinador externo, professora Dailton Alves da Silva, examinador interno, e eu, Cláudia, orientadora. Então, Milane, você tem até 40 minutos para apresentar o teu... Felisberto, sobre orientação da professora doutora Cláudia Landim. A banca, professor Dr. Marcelo Leão de Confresa, desde já muito obrigada desde a qualificação conosco, né? Professor Dr. Adailton, né? Muito obrigada também. E essa pesquisa foi desenvolvida na linha de pesquisa Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores em Ciências e Matemática. Então, as motivações para o desenvolvimento dessa pesquisa foi pelo fato de eu ter sido bolsista durante a graduação, do qual participei do programa Novos Talentos, né, durante 4 anos e meio, que consegui fazer um trabalho monográfico, né, que se limitou, então, no caso, investigar a concepção de natureza dos acadêmicos da Faculdade Indígena Intercultural da UNEMAT, campus de Barra do Bugres, do período de 2011/1, por meio dos livros do PIBID. Então, com esse trabalho, foi possível perceber que a vida do ser humano tem várias histórias, né? Reconhecer que ela, assim como todo ser vivo, tem um ciclo vital. Que as mudanças ocorrem e que se faz necessário, né, ser quem é cada um. E despertando em mim, então, um olhar de pesquisadora. Bom, o sistema educacional tem passado por um processo contínuo de significação e ressignificação, né? Dada que essa influência no processo de formação dos cidadãos, né? Sabe-se que a educação escolar teve, em aldeias indígenas, historicamente, teve marcada por muito tempo por princípios integracionista e assimilacionista, né, ao Sistema Nacional de Educação, ou seja, tentaram integrar, né, essa comunidade indígena a outra. Mas, a partir da Constituição de 88, as referidas escolas passaram a ter um direito, né, de uma escola diferenciada específica. Mas como que tudo isso começou? Tudo começou com a chegada dos jesuítas em 1549. Aqui nós temos, então, uma linha do tempo, com os marcos históricos da educação indígena, onde nós colocamos as principais lutas e conquistas desses povos, né? Durante aí praticamente 470 anos, 500 anos aí de conquistas e lutas para conseguir chegar até hoje, onde eles têm, dentro da questão de educação, né, ensino, a criação do mestrado indígena intercultural, ou seja, específico para a comunidade indígena. Bom, em 2001, a UNEMAT, campus de Barra do Bugres, começou, então, a oferecer curso de graduação diferenciado para a formação de professores indígenas, né, que era denominado, então, terceiro grau indígena. Devido às necessidades de fortalecer essas ações da educação do ensino superior, em 2007, o projeto foi transformado em programa, que era Educação Superior Indígena Intercultural, denominado PROESE. E em 2009 foi aprovada a criação da FAIND em função da reestruturação administrativa e pedagógica, que então deixou de ser em forma de programa, passando a funcionar sobre a estrutura de faculdade indígena. Porém, 2009 foi aprovada, mas ela só passou mesmo a ser uma faculdade indígena, né, denominada mesmo faculdade indígena, mais ou menos em 2012, 2013. Bom, a FAIND ela oferece 4 cursos superiores, né, sendo licenciatura em Pedagogia Intercultural, licenciatura em Ciências Sociais, licenciatura em Línguas e Artes e Literatura e licenciatura em Ciências Matemáticas e da Natureza, do qual é o curso do qual é composto o nosso corpus de pesquisa.
A questão de pesquisa, né, que nos norteou em relação à nossa pesquisa foi como o ensino de ciências, matemática e da natureza se apresentava nesses TCC da turma de 2011 a 2006 da Faculdade Indígena, né? Então, o objetivo que nós propomos para a realização dessa investigação foi mostrar que há outras concepções de ciências encontradas nos TCC da Faculdade Indígena, do período de 2011 a 2016, e como que essas concepções são desenvolvidas nesses documentos, como que elas eram apresentadas, né? Como que elas são apresentadas. Então, os caminhos metodológicos que percorremos essa é uma pesquisa documental, né, qualitativa. Nós baseamos, então, em Fonseca, Richardson, Martins, 2006, Gil, 1999. Os documentos, né, que analisamos foi o RCNEI, a Constituição Federal, a OCDE de Mato Grosso, o PPC do curso de licenciatura intercultural indígena e os TCC da turma, que é o nosso corpus principal dessa pesquisa, que é o TCC da turma de licenciatura em Ciências, Matemática e Natureza, da turma de 2011, da Faculdade da Faculdade Indígena de Barra do Bugres. O corpus é composto por 11 TCC, da turma de licenciatura em Ciências, Matemática e Natureza, 2011 e 2016, são compostos por 10 etnias diferentes, ou seja, tem 2 etnias que foram repetidas, que é a etnia Chavante, de várias regiões do Mato Grosso. Nós temos aqui um mapa, né, onde colocamos aqui aproximadamente onde seriam essas regiões, né? Nós temos em Terena, em Matupá, Brasnorte, Sapezal, várias regiões aí do Mato Grosso que são só a localização dessas etnias. Então, aqui nós temos um quadro de apresentação desses trabalhos, do qual nós temos aqui nós numeramos, né, cada TCC, o acadêmico que fez esse trabalho e o título desse trabalho. São, no caso, 11 trabalhos, e aí cada trabalho tem uma etnia, tem um título e trabalhou uma coisa diferente, né? Por exemplo, o Marcenia Capano, ele trabalhou as formas de contagem do povo Bacairi, da etnia Bacairi. O César, ele trabalhou a relação do povo Bororo com os animais no meio cultural. E ele é Bororo. O Edivaldo Mampucci, ele trabalhou a arte técnica da pintura corporal do povo Iranche, né, ou denominado também como Manuk, e eles são de Brasnorte. Então, assim, cada região, cada etnia é situada em uma região. Aqui nós temos a continuação, né, do nosso quadro, com todos os 11 TCCs, os 11 acadêmicos, e os nomes de todos os trabalhos. E aí nós percebemos que a identidade ela só pode ser construída em sociedade, no meio, em contraste com o outro, na nossa identidade, que ela é construída em relação ao outro. Aqui nós temos uma representatividade, uma representação da identidade no circuito da cultura de Struthaus, baseado na ideologia de Struthaus, onde a representação ela é representada, no caso, pela identidade, pela produção que esse indivíduo faz, pelo consumo que ele consome ou deixa de consumir, e isso vai causar regulação entre a identidade, o consumo e a produção. Então, tudo isso faz parte dessa representação, que nos faz representar a nossa cultura, o que nós representamos a nossa cultura faz parte da nossa identidade. Então, para Struthaus, 1998, cada cultura possui suas próprias diferentes formas de classificar as coisas e no mundo. E é por meio da construção desses sistemas de classificação que a cultura ela propicia diferentes maneiras de dar sentido ao mundo social e a construção de significados. Então, os elementos culturais de identidade, eles são fatores decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Alguns elementos de identidade cultural são essenciais para poder determinar a cultura de outra. Por exemplo, o vestuário, a música, a raça, cor, religião, usos e costumes dos indígenas, por exemplo, existem um uso e costumes diferentes das pessoas não indígenas. Então, tudo isso são elementos elementos de identidade cultural que representam ser quem eles são.
somos construídos por representações, sendo essencial compreendermos o mundo por meio de um olhar e que essas mudanças acontecem e as culturas se misturam. Hoje nós temos indígenas casando com brancos, japoneses casando com brasileiros, então são umas misturas de cultura e onde que e as certezas são inconstantes. Por quê? Porque hoje nós temos uma cultura, de repente nós misturou isso e gera outra cultura, outro modo de agir, de pensar, de representar a sua própria identidade. Então, nós trabalhamos com 10 etnias diferentes, das quais são o Riquibatsa, Iquipeng, o Surui, Iranche, Bororo, Bacairi, Chavante, Terena, Miqui e os Nambiquara. Então, essas foram as 10 culturas, né, diferentes, etnias diferentes, com culturas diferentes que nós trabalhamos. Análise dos dados. Um possível diálogo entre as múltiplas diversidades culturais indígenas. Por que aqui um possível diálogo? Porque se outra pessoa fazer esse mesmo trabalho, ele vai ter uma forma diferente de observar as diversidades culturais, porque são várias coisas, tem muita diversidade cultural dentro desses trabalhos. Esses 11 trabalhos, eles têm um conhecimento, uma cultura gigantesca, que cada pessoa tem um olhar diferente, poderia observar coisas diferentes. Por isso, nós denominamos como um possível, né, que outra pessoa pode ser diferente. Então, tendo como proposta essa promoção desse diálogo entre as pessoas, né, de diferente cultura, julgamos que necessário para a nossa direção seria conhecer quais eram as necessidades de cada acadêmico ao produzir um material, né, dos conhecimentos, a respeito dos conhecimentos da sua própria cultura. Então, a pergunta que nos direcionou no início da nossa análise foi: por que os acadêmicos do curso de licenciatura, né, em Ciências Matemáticas e da Natureza, escolheram tais temáticas para pesquisar? Por que não outras, né? Então, aqui nós temos o exemplo de alguns excertos, né, das explicações dos acadêmicos, de que, por exemplo, o Tissuaté, né, autor do TCC-9, ele respondeu que me levou a escolher o assunto foi porque serei professor de ciência, dos quais se espera entender e preservar a natureza. Agora, como sou professor das crianças, reforça a necessidade de ensinar e cuidar da natureza e saber usar todas as riquezas que ela nos oferece. O estudo do urucum vai me ajudar a ensinar às crianças a ciência envolvida na natureza. O autor do TCC-10, Miqui, né, presente trabalho é mostrar a origem da casa tradicional e sua importância, porque os mais jovens querem saber mais sobre a casa tradicional do povo Miqui. Meu objetivo ainda é ensinar a meus alunos na sala de aula, porque só os mais velhos dominam a técnica e nós temos interesse em aprender mais sobre a construção da casa tradicional do povo Miqui e ensinar na sala de aula para que elas conheçam essa história. Então, aqui nós vemos uma preocupação desses acadêmicos, né, com o conhecimento tradicional, né, do seu povo, que vem se perdendo ao longo do tempo. Eles perceberam também que, por meio dessa investigação, é uma forma de resgatar esses conhecimentos, né, tradicionais, os matemáticos, científicos, cosmológicos, entre outros, para poder não se perder ao longo do tempo. Então, como que é feita, então, a escolha dessa temática abordada? Eles escolhem individualmente, eles escolhem como que é feito, né? Então, aqui nós temos Tixão, né, 2016, na página 20, ele fala: fui a campo para realizar as entrevistas. Antes, porém, de realizá-las, apresentei o projeto de pesquisa ao Conselho da Comunidade, que foi devidamente analisado e, posteriormente, aprovado para ser desenvolvido. O time 2016, na página 24, ele fala, né, relata. Inicialmente, foi solicitada a autorização para a realização da pesquisa, depois foi observado quais frutos comestíveis que dispomos na região. Tissuaté, na página 24, ele diz: este tema foi escolhido pela comunidade na aldeia Jardim das Flores, juntamente com os alunos.
O objetivo foi divulgar o processo de transformação do estado físico do líquido para o sólido, também para registrar quais matérias estão presentes na transformação da semente do urucum para a massa do urucum. Então, assim, os conhecimentos tradicionais, eles representam uma parte importante da cultura de cada povo. Então, a gente pode perceber a preocupação de cada acadêmico, né, em pesquisar aquilo que faz sentido não apenas para ele, e sim para toda a comunidade, no coletivo. Podemos perceber que aqui mesmo, nesse último trecho aqui da fala de Suaté, né, a comunidade escolheu, né, foi escolhido pela comunidade, né, juntamente com os alunos. Então, todo mundo faz parte dessa pesquisa, do que é importante preservar para futuramente não se perder. Então, os dados nos mostram que a pesquisa científica ela representa uma ferramenta importante, tanto nos processos de ensino, aprendizagem da comunidade, né, quanto no crescimento profissional desses professores indígenas em formação inicial, até porque eles já iniciaram esse processo iniciaram o TCC mais ou menos no 7º semestre, né, então eles ainda estavam em formação. Então, desta forma, elencamos 7 categorias a partir da análise dos TCC em estudo. Foi possível destacar os diferentes tipos de saberes etnomatemáticos e etnocientíficos, né? Tais como, nós elencamos 7 categorias, das quais nós colocamos todos os TCC, eles, individualmente, eles não apresentavam apenas um conteúdo. Então, o que nós fizemos? Colocamos todos os conteúdos, né, e separamos por conteúdo e não por TCC, porque às vezes marcadores do tempo não foi apenas um TCC que falou, não foi apenas os Bacairi que falou ou os Terena, né? Foram outros também que falou. Por exemplo, as pinturas corporais. Então, as pinturas corporais, vários TCCs mencionaram sobre isso. Então, nós juntamos por conteúdo. E daí, então, originou então essas categorias. Então, nós temos os marcadores do tempo, sistema de contagem do povo Bacairi, pinturas corporais, a construção da casa Miqui, a pesca tradicional com o uso do timbó, a utilização do urucum para a comunidade indígena, a relação dos povos indígenas com os animais e frutos nativos. Bom, a sociedade indígena ela constrói seus conhecimentos sobre acerca de algum fenômeno ciclo temporal, como o ano, né, que fazem parte das vidas das pessoas, né? E os marcadores são observados na natureza, de modo que traz elementos que dão sentido às visões de mundo de cada grupo cultural. Por exemplo, a contagem dos meses do ano pelo povo Bacairi ocorre da início pela lua nova. Quando está na lua cheia, ele já indica, então, que é meio do mês. E lua minguante já é final. Então, ao completar isso daqui, ao completar esse ciclo, então, eles já têm essa consciência de que completou o ciclo é um mês. E ao completar 12 ciclos, se passou, então, o ano. Então, porém, com o avanço da tecnologia, essa forma de contagem foi se perdendo com espaço na comunidade e a forma ocidental foi ganhando espaço na comunidade, né? Que é a cultura que apenas muitas vezes só os anciões praticam hoje em dia. Assim é também como o dia para o povo Bacairi. Ele é concebido de um modo diferente do ocidental, sendo dividido em 3 partes, sendo Emediliualgar, que consiste em o amanhecer até as 9 da manhã, né? O Kuotatai, entre as 10 e as 2 da tarde, a hora que o sol está lá em cima mesmo, então ele já tem a noção de que é entre 10 e 2 da tarde, e Kogoneka, que indica a partir das 14 horas até a noite, ou seja, até o sol se pôr, né? O sol já está mais baixo. Então, isso é semelhante ao povo ocidental, sendo assim, manhã, tarde e noite. E a partir daí, muitas vezes, foram já originados, a partir de um senso comum, né, desses conhecimentos tradicionais, originou, então, o relógio, do qual hoje nós, o relógio, com a tecnologia, o relógio, do qual hoje nós utilizamos, né, o horário certinho. Os marcadores são elementos da própria natureza,
como o ciclo da vida, o comportamento da vegetação, dos animais, dos rios, as manifestações climáticas, os movimentos dos astros, aqueles relacionados à vida das pessoas, gestação, nascimento, menstruação, a gravidez, a morte. Então, tudo isso faz parte eles consideram como os marcadores do tempo, são elementos da própria natureza, né? E eles observaram que eles observaram por geração e gerações ali, com base nas inter-relações observadas, nos significados, né, que produziram, então, a necessidade da sua organização, tanto coletiva como individual. Como, por exemplo, na cultura do povo Paiter, o tempo é organizado em 6 fases, né, das quais existem marcadores específicos para cada fase. Existe a fase de colher, de plantar. Então, existe, então, essas 6 fases como se fossem as estações do ano. Para eles lá, eles têm um modo diferente, então, de organizar essas fases cíclicas, né? São marcas que indicam a vida individual e coletiva de cada pessoa, o que eles fazem dentro desse período, dessas fases. Né? Então, essa sistematização do conhecimento também é compreendida diferente pelas mulheres. Para as mulheres, o tempo ele pode possui seu próprio entendimento do espaço para seus afazeres e cuidado com o corpo, com a pele, né? A lua cheia, ela indica um marcador do tempo para controlar a menstruação. Então, quando é lua cheia, elas já sabem que a menstruação já está próximo a vir, então já tem seus próprios cuidados. Então, cada qual, individualmente ou coletivo, eles têm um modo de perceber, então, esses marcadores do tempo. Para Ambrosio, em 1997, viver é um fenômeno necessariamente ligado à existência de 6 elementos. E quais seriam, então, esses 6 elementos? Esses 6 elementos seriam o indivíduo, o ambiente e o outro, né? E o trabalho, o poder, as comunicações e as emoções e os instrumentos da qual liga o ambiente ao indivíduo e o indivíduo à sociedade, né? As comunicações. Um não existe sem o outro. Por isso, nós temos, então, esse triângulo primordial. É um fenômeno necessariamente ligado à existência dos seres humanos. Então, entender a natureza humana é entender as relações entre esses elementos, né, e suas intermediações, pois esses 6 elementos possuem existência solidária pela impossibilidade de um existir sem o outro. Então, não há possibilidade. A outra categoria da qual analisamos foi os sistemas numéricos usados a contagem do povo Bacairi. Né? Os sistemas numéricos são usados de diferentes maneiras pelos povos, né? De forma a agrupar, né, e contar pessoas e objetos. Ainda que haja etnias, né, habitando a mesma região, elas se diferenciam pela língua, pelo modo de ver o mundo, o sistema de numeração e infinitas coisas, pintura. Então, dentro do sistema de contagem do povo Bacairi, quando eles indicam que é muito pouco, eles chamam de aguipa. Quando indica que o elemento está sozinho, né, que é apenas um, é tocalá. Quando indica que tem um companheiro, é azagá. Quando indica que tem... quando indica que é 3, né, que tem, ou seja, um casal mais um, né, azagá, tocalá. Azagá significa 4, ou seja, 2 pares, né? Azagá, tocalá, significa 5 companheiros, 2 pares mais um. Azagá, aquele que está junto com o seu par, ou seja, são 3 pares, né? E Toenzepa indica muitos, né? Mais de 6. Então, aqui nós podemos perceber que em sistema de escrita, né, nós só temos 1 e 2, tocalá e azagá. Depois desses 2, já é repetido, então, essas terminações, né, elas são repetidas, azagá, tocalá, e enfim. E sempre a estrutura deles é 2... 1, 2, aí 2 mais 1, 2 mais 2, é contado desta forma. Então, em todos os termos significa nossa mão, né? Ou fim da nossa mão. Daí em diante, usa-se a outra mão para contar até 10. Né? Então, uma mão significa 5, 2 mãos significa 10. Né? Então, todos os termos para os numeral até 10, então, se refere às nossas mãos.
Segundo a Capam 2016, a contagem é iniciada pelo polegar da mão direita, do qual se contava até 5, passando para o polegar da mão esquerda, contando até 10, repetindo esse processo para os pés. Quando eles, né, um exemplo que pode ser citado, se eu falo que eu quero que um pé de limões, eu estou dizendo que eu quero 15, porque são 5, são 10, né? E um pé mais 5, então, no caso, são 15 limões. E assim sucessivamente. Então, nessas línguas, o termo, por exemplo, para o 11 significa um dedo do pé, porque 10 das mãos, e então um dedo do pé, e assim por diante até completar o 15, que é um pé, né? E essa é a prática utilizada até hoje, e em palavra materna, até o número 6. E é uma prática utilizada até hoje pela comunidade, né? Principalmente pelos mais velhos. Então, percebemos que os numerais possuem uma variação terminológica, né? Que muda de acordo com o gênero das coisas. Como, por exemplo, dessa maneira, o significado classificatório pode fazer presente tanto em relação ao pouco ou muito, animais ou pessoas. O agui são vários, tom em zepa são muito. Essas palavras são usadas como um intensificador para determinar o número de pessoas, peixes, objetos, animais. E um exemplo disso nós podemos ver por a Capam 2016, né? Aqui ele usa aguipa, éramos poucas pessoas, né? Aguipa também para peixes, aguipa para alimentos. Então, tudo isso, então, eles usam aguipa, que eram poucos, né? Então, Dom Ambrosio, 2005, ele reconhece a existência de uma pluralidade de formas de conhecimento, né? Além do conhecimento difundido como único e válido pela academia. E esse valor ele explica a vida, o espírito, a sociedade, né? As coisas da terra, do ar, bem como os critérios a serem utilizados para validar como deverão, né? Isso é definido a partir do ponto de vista daqueles que utilizam. Então, isso só é válido apenas, muitas vezes é válido apenas por aqueles que utilizam. Quem não utiliza, muitas vezes não vê o valor que aquilo tem. Outra categoria da qual nós elencamos foi as pinturas corporais. A pintura corporal é utilizada em diversas situações do cotidiano e ela é representada como um aspecto estético, né, na elaboração e admirada durante as festas e rituais. Millat, em 1972, aponta a semelhança da finalidade das pinturas corporais como o nosso vestuário, assimilando que é como uma roupa, né, serve como abrigo para o corpo, ou satisfazer as regras de moralidade que ordenam certas partes do corpo, né, sejam cobertas, mas também serve para distinguir grupos sociais, podemos ser religiosos, profissionais, né? Então, tudo isso nós utilizamos hoje, a vestimenta para isso. Assim também são para os indígenas as pinturas corporais. Ela pode ser representada, Terena, Millat e Mampuche, eles fazem uma comparação, a pintura das roupas como adornos e como acessórios. E ela pode ser representada como um vestido, né? As pessoas hoje usam roupas novas, calça, sapato. As pinturas também como, para o indígena, como uma roupa. Ela tem as funções semelhantes às roupas que nós usamos, né? É estética, é o padrão de beleza constituído pela sociedade, que se refere à distinção do grupo social a que ele pertence, o status, a divisão de gênero, homens e mulheres, a idade ou cerimoniais, né? E ela exerce um papel ilimitado dentro dessas culturas. Nós temos como exemplo aqui a pintura da moça, da menina moça, né? Que, segundo o Toral, há exceções da pintura de iniciação. Ela é apenas um dos itens que compõe a ornamentação do corpo. Essa adquire significado mais pela soma e combinação de seus muitos elementos, né, rigorosos dos adornos utilizados. Como, por exemplo, nós temos aqui a pintura da menina moça, antes da iniciação, tempo de reclusão, né, e depois, durante a festa, né, a pintura da mulher. Ela tem todo o corpo pintado de urucum, enquanto aqui, durante da pintura da menina moça, ela tem apenas uma faixa vermelha pintada de urucum. Então, segundo Carvalho 2003, essas categorias são definidas pelo sexo, idade, que desempenho na comunidade, que designam quais serão os critérios sociais marcados, né, no corpo por meio das pinturas.
Outra figura bem interessante é a representação da figura da borboleta, que para o Terena, ela representa uma figura que é usada pelas moças e mulheres da comunidade, né, que tem esse formato de borboleta, que representa a beleza e a saúde, ou seja, há uma relação de beleza com os animais, né? Então, eles representam desta forma. A pintura corporal ela pode ser considerada como um elo de transmissão das informações rica em significados. Né? E é um sistema de intercomunicação que a maioria dos povos pinta seu corpo com o significado da fauna, flora, do rio ou os objetos do uso cotidiano. Né? Como o Vidal, 1992, página 17, ele relata: a obra de arte faz parte da história e das experiências atuais de uma sociedade. Suas características, autonomias e seu valor estético não se separa absolutamente das outras manifestações materiais e intelectuais da vida humana. Então, assim, esse seu valor ele não separa da vida do ser humano, tudo está ligado. Esses são os instrumentos, né? Os acessórios, os adornos de cada grupo. Então, a identidade. Outro exemplo que nós temos é sobre a pintura de proteção. Né? Nessa pintura, a criança, ela recém-nascida, tanto faz do sexo feminino ou masculino, ela tem o corpo todo pintado de urucum ou apenas parte, né, do abdômen, parte do abdômen, ou então uma faixa na testa, nos braços, nos punhos, né, e nos pés, nos tornozelos, que é uma parte que eles têm a crença de que de proteger de maus espíritos e insetos. O urucum, ele substitui as roupas e o cheiro age como um repelente, afastando os insetos e protegendo as crianças. Então, Mampuche, 2016, na página 26, em sua pesquisa, ele relata que o urucum tem um cheiro muito forte e não deixa os maus espíritos se aproximarem, pois não consegue sentir o cheiro da criança nova e persegue durante a noite. E não persegue durante a noite. Então, essa é uma crença, né, que para eles fazem sentido e que protegem as crianças. Nós também nos encontramos na pele da onça, jararaca, jacarezinho, né, calanguinho, coati, tamanduá-bandeira, os motivos com as denominações bem definidas da relação desses animais, né? Com linhas verticais e horizontais, pontos, traços e figuras geométricas. Que essa classificação dos desenhos, ela busca compreender a relação dos desenhos aos nomes atribuídos a eles. Né? Podemos ser os animais, vegetais ou até nomes próprios. Como, por exemplo, a pintura do coati. Ela tem essas linhas horizontais, né? Feita de urucum e genipapo, colorida. A pintura do jacarezinho, também, linhas verticais, e a do calanguim também. Então, qual que são as semelhanças entre essas três? São as cores, né? E a organização dessas pinturas no sentido vertical ou horizontal. E a simetria, né? Que a técnica de geometrizar exige do pintor uma capacidade de geometrizar no corpo, né? Mantendo a simetria, a regularidade desses desenhos, né? Deixando tudo conforme bonitinho, certinho, né? Reproduzindo na pele as formas e tamanhos iguais que compõem ao desenho deles mentalmente. Né? E essas figuras são encontradas motivos, né? O rabo do coati, por exemplo, é a representação que é feita lá nesse desenho anterior, né? Aqui representa o rabo do coati. E as outras linhas verticais continuam que repetem os determinados padrões, como, por exemplo, a pintura da oca. A pintura da oca, se a gente olhar bem, aqui nós podemos perceber que representa mesmo, parece uma oca. Né? Nesse zigue-zague de linhas, ainda tem uma manchinha aqui, né, de genipapo, né, pintada de genipapo, que parece uma oca. A pintura da onça, ela nos lembra que é uma onça. E assim como a pintura do tamanduá-bandeira, que o tamanduá, ele também tem essa faixa. Então, representa também um animal, né? Então, além de representar essas figuras geométricas, como os círculos, né? Ele mostra a relação desses povos com os animais, né? Assim como o desenho do tamanduá, que mostra esses elementos de ligação do objeto real com as ilustrações feitas no desenho. Em diversas outras pinturas, essa ligação não é evidente,
né? Ou seja, uma grande diversidade de padrões. E muitas vezes suas classificações aos olhos do não indígena, ela apresenta escassa relação. Muitas vezes quem não é indígena não consegue perceber essa relação do que significa. Né? Então, constitui então em saber fazer desenvolvido no cotidiano e aprendido pelas crianças e jovens por meio da observação e ensinamento dos mais velhos. E como considerações finais, o trabalho realizado, né, sobre a educação indígena, nós podemos dizer que o nosso objetivo foi alcançado, né, pois concluímos que a educação destes povos, Riquibatsa, Iquipengue, Suruí, Chavante, Bacairi, Terena, Nambiquara, Irante, né, ele ocorreu de maneira que possibilitou a concretização dos objetivos educacionais, né, a sua cultura, atribuindo um fortalecimento da sua identidade, né, por meio desses trabalhos acadêmicos. Cultura e língua, permitindo assim que suas memórias históricas sejam valorizadas. E durante essas análises, podemos perceber que nós não existe apenas uma ciência nesses TCC, e sim várias. Essa foi uma das grandes reflexões que tivemos. A nossa ciência ocidental não se aplica à cultura desses povos, porém essa ciência não contradiz com o senso comum deles. O exemplo disso, como eu já havia falado, é o marcadores do tempo em relação ao relógio. Nós só pesquisamos algo a partir do momento que aquilo nos incomoda. Então, é a partir de um senso comum. Então, o relógio começou lá atrás, né? E hoje nós temos uma tecnologia avançada. E a utilização dos conhecimentos tradicionais nessas escolas indígenas, ela podem auxiliar, né, na revitalização da cultura e potencializar os processos de ensino-aprendizagem, porque os anciões são considerados como os doutores dentro dessas culturas, dentro da cultura de cada povo, né, fortalecendo e valorizando cada cultura. E, além das disciplinas sobre a cultura indígena, né, os saberes e fazeres indígenas, pode ser trabalhado também nas aulas muitos desses conteúdos na disciplina de matemática, ciências, química, história, juntamente com os conhecimentos não indígenas. Então, essa é a forma de valorizar também a questão indígena e que pode ser usado junto, né, complementando. E nessa perspectiva compreendemos um elemento de construção da escola indígena diferenciada, com seus próprios materiais, né, materiais didáticos próprios, que essa é uma oportunidade que eles tiveram de produzir seus próprios materiais. Né. Porém, esses materiais já estão sendo deixados de lado, porque os jovens hoje eles não têm mais interesse em realizar as pinturas corporais, de fazer a contagem em modo Bacairi, né? Pois provém de uma influência de pessoas não indígenas nas aldeias e também o uso constante das tecnologias. Então, hoje eles perderam um pouco o interesse. Pode-se observar que em todos os trabalhos a preocupação em deixar registrado, catalogado os conhecimentos tradicionais, de modo que eles não se percam com o passar do ano. Então, essa é uma grande preocupação deles, nós conseguimos perceber nesses trabalhos essa preocupação de não deixar passar, não deixar se perder isso, né? E, por outro lado, também esperamos que os registros feitos sirvam de base para a comunidade acadêmica e que também sirvam para todas as etnias aqui abordadas, elas conseguirem perceber, possam sentir também a importância que sua história e tradições possuem para si e para os outros, um não indígena pesquisando a cultura deles, a história deles, né? E, entretanto, também existe um fato que merece uma investigação aprofundada, é o porquê que a Base Nacional Comum Curricular, que ela visa garantir o direito à educação, né, por meio da definição das competências, a formação do cidadão, em cada ano da educação básica, não se aplica à educação escolar indígena. É um questionamento que pode ser indicado para investigações futuras. Então, finalizo a minha defesa de dissertação de mestrado, agradecendo ao programa, né, ao professor Adailton, professor doutor Adailton, por disponibilizar os TCC, a banca, professor Marcelo, muito obrigada, a minha orientadora também por ter caminhado comigo aí durante esses 2 anos, né, a CAPES pelo auxílio financeiro, a Unemat, ao programa PPGCM, a Faculdade Indígena por ter disponibilizado muitos documentos, né? E essas são as minhas referências utilizadas na apresentação.
julgamento para dissertação de mestrado da discente Milane Felisberto de Souza, do programa de pós-graduação intitulada Diálogo entre Ciências e Cultura, debate, e após a abertura do presidente da banca examinadora, deu seguimento aos trabalhos, apresentando os demais examinadores. Examinador interno, professora Dailton Alves da Silva, UNEMAT, PPG-CM, e examinador externo. Foi dada a palavra à autora para que iniciasse a apresentação da dissertação de mestrado e expor o seu trabalho. Em seguida, concluiu a exposição, a professora Cláudia Landim Negreiros, presidente da banca, passou a palavra ao examinador externo para arguir a discente e, em seguida, ao examinador interno e, posteriormente, a presidente da banca para que fizessem o mesmo. Terminada a leitura, procedeu-se à arguição e respostas da discente. Ao final, aprovar a mestranda. Conforme as normas vigentes na Universidade do Estado de Mato Grosso, Carlos Alberto Reis Maldonado, a versão final será entregue ao programa no prazo de 60 dias, contendo as modificações sugeridas pela banca e ainda, conforme a resolução da pós-graduação, não terá direito ao título e não ter as exigências acima e das exigências do programa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que será assinada por quem de direito. Então, o mais eu quero dizer, né, que é um trabalho desafiador orientar a Milane, né, ela teve um período menor, né, para se dedicar a esse trabalho, visto que a temática que ela entenderia seria outra, então, um pouco ali esperando, né, assim, não vou entrar em detalhes, mas ficou um pouco no limbo, né, Milane? Esperando o que fazer. E quando ela teve a oportunidade de empreender essa pesquisa, já havia passado mais de um ano. Né? E sabemos que no mestrado nós temos 24 meses. Tá? Eu para a questão de por hoje. Claro que encerra aqui, mas sempre estaremos em contato, né? A Milane vai procurá-los, eu também, mas formalmente temos que encerrar. Né? Então, meninas, meninos, a Dailton, Marcelo, bom almoço Milane, a todos, né? Obrigada. Tchau, Star. Obrigada, igualmente. Até mais. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu agradeci os presentes na hora da minha apresentação, mas agradeço agora, gente, de coração. Obrigada, tá? Vocês terem participado. Professores também, obrigada. Professora Dailton, obrigada por ter perturbado também, assim, durante todo esse tempo, né? Perturbei bastante o professor também, tá? Desculpa, mas é necessário. E ainda vou perturbar mais um pouquinho, não se preocupe, tá? Professora Cláudia, muito obrigada pela paciência e compreensão nesse decorrer desses 2 anos. E que ainda a gente tem mais um tempo ainda pela frente também, né? Obrigada. Sim, com certeza, 60 dias. Então, beijo a todos. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Obrigado. Nada, obrigada a vocês.